E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Hoje, o segundo episódio da série Governando em Meio ao Caos. E a história que eu quero contar hoje é sobre a vida de Jó. No primeiro episódio eu falei sobre José, um homem que verdadeiramente foi usado por Deus, acreditou naquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele, até o momento de se cumprir na vida dele. Ele rompeu barreiras, ele enfrentou grandes lutas, mas ele venceu. Ele não foi parado. E a história de hoje, que também é muito conhecida, uma história de superação, verdadeiramente, de um homem que chegou ao pó, mas depois Deus restituiu 100 vezes mais na vida dele. É a história de Jó. Jó é um homem que era muito temente a Deus. Quando Deus ele olhava aqui para a terra, de todos os homens, ele via um coração ali sincero, quebrantado, um coração totalmente voltado na presença de Deus. E Deus ele se alegrava porque ele não via nenhum outro homem na face da terra como Jó era diante de Deus. E isso incomodou muito Satanás. Isso incomodou Satanás ao ponto de fazer algo para poder provocar uma destruição na vida de Jó. Ele provocou tanto isso em Satanás, que Satanás falou assim: Deus, Jó é desse jeito porque ele tem de tudo. Porque ele é rico, porque a família dele é abençoada, porque ele tem casa, tem gados, ele tem de tudo, nada lhe falta. Então Deus, por conhecer o nosso coração, por sondar o nosso coração, e aí agora, meu irmão, é você e Deus. Como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que está o seu amor voltado diante de Deus? Será que você tem buscado a Deus em primeiro lugar? E todas as outras coisas você tem recebido de acordo com o que Ele quer liberar sobre a sua vida? Será que se Ele olhar agora nesse momento, Ele verá em você um coração puro, um coração sincero, um coração voltado para as coisas dEle? E Ele viu isso em Jó. Não, Jó, ele viu que não era por conta do dinheiro, não era por conta das coisas nem da situação que era a favor de Jó, mas porque Jó verdadeiramente amava a Deus. Então, Deus permitiu que Satanás colocasse a mão sobre a vida de Jó, mas não que o matasse. Poderia arrancar tudo, tirar tudo, para poder provar que Jó tinha um coração voltado para ele. E assim Satanás, ele entrou na vida de Jó, ele destruiu tudo, ele arrancou tudo, matou todos os seus filhos, tirou toda a sua riqueza, colocou uma doença sobre a vida de Jó, mas não tirou a vida dele. Esperando, contando os minutos para que Jó realmente falasse: eu odeio esse Deus. Que Jó ele murmurasse em algum momento, que Jó ele condenasse a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E quantas vezes, por muito menos, por alguma coisa tão pequenininha, tão banal, a gente já fala: Deus não me ama, Deus não está olhando para mim, Deus não quer saber de mim, Deus não está nem aí para mim, eu tenho tanto clamado a Deus e Deus não me responde. A gente tem crucificado a Deus, a gente tem rejeitado a Deus, a gente tem xingado a Deus por tão pouco. E mesmo assim, aquele homem perdendo tudo, ele nunca se voltou contra o nosso Deus. Ele permaneceu firme. É tanto que a frase que Jó fala, ela é muito conhecida. Se Deus me deu, Deus tirou. Não é verdade? Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Ele que me deu tudo, então Ele pode tirar tudo. Tudo vem dEle. Então se Ele não quer que eu tenha, amém. Se Ele quer que eu tenha, amém também. Se Deus quer que eu caminhe dessa maneira, amém.
Se Deus quer que eu caminhe de outra forma, amém. Se Deus quer que eu vou para outro lugar, amém. Mas se Deus quer que eu fique, amém. É aonde Deus quer, é na situação que Deus quer. Nós temos que dar graça a Deus, porque Deus sabe todas as coisas que Ele tem para nós. Deus sabe todas as coisas que Ele tem, sabe, desenhado, projetado na nossa vida, e nós simplesmente temos que agradecer e viver conforme aquilo que Deus Ele tem, sabe, revelado sobre nós, que Ele tem nos abençoado. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E assim Jó falou. E foi totalmente ao contrário do que Satanás esperava, porque ali, naquele momento, Satanás viu que Jó realmente era um homem que, indiferente das circunstâncias, das situações, ele servia a um Deus vivo. Ele servia a Deus verdadeiramente. E é por isso que Jó, em meio ao caos, ele ainda continuou governando. Mesmo tendo que pegar caco e começar a lixar, a se coçar a sua pele com caco, ele estava governando em meio ao caos, porque em momento algum ele deixou de crer no Deus que ele servia. Ele deixou de crer que Deus podia restituir se fosse da vontade dele. E é por isso que Deus, quando ele viu que o coração de Jó era verdadeiramente sincero, indiferente da situação, Deus começou a restituir tudo aquilo que o Satanás tinha colocado à mão. Tudo aquilo que o Satanás tinha roubado, tinha destruído, tinha matado. E Jó se tornou um homem muito, mas muito mais rico do que ele era. Então, meu irmão, aprenda com Jó a governar em meio ao caos. Como, Ricardo? Tendo fé, acreditando, confiando, mantendo o seu coração sincero e voltado para Deus. E aí eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Então aqui eu encerro essa série, Governando em Meio ao Caos, para que você possa aprender com o exemplo tanto de José quanto de Jó. Situações diferentes, porém parecidas, que se assemelha muito com a nossa vida, com muitas situações que nós já vivemos, mas que nós viemos ter a mesma fé, acreditando na promessa, confiando em Deus, para que a gente possa também ter a nossa vitória e viver realmente o que Deus tem preparado para nós. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!